E agora nós estamos na igreja, na paróquia de São Paulo da Cruz, Igreja do Calvário. Fica aqui perto da Praça Benedito Calixto, em São Paulo. E aí, acima dessa imagem de Jesus crucificado, você tem uma outra imagem, que é uma imagem de Jesus ressuscitado. Aqui, talvez eu estou falando demais, mas deixa eu ver aqui, ó. Aqui é Henrico, Fernando e Flávio Bastiglia, decoradores 1972. Ao lado do altar-mor é que a gente tem aqui uma relíquia de São Paulo da Cruz. Ali dentro você tem um pouquinho do osso de São Paulo da Cruz. Bom, e quem foi São Paulo da Cruz? Os milagres de São Paulo da Cruz. Então, em 1816, Francisco Maria Giorgi, curado de aneurisma no coração e tifo. Em 18... Boa tarde, catedráticos. Estamos aqui de volta com mais um para a Igreja Nem Chama. E agora nós estamos na igreja, na paróquia de São Paulo da Cruz, Igreja do Calvário. Fica aqui perto da Praça Benedito Calixto, em São Paulo, não sei se vocês conhecem. Então, é uma igreja centenária, muito bonita, muito grande, com uma estrutura muito legal. E a gente vai passar por ela hoje. Antes, dê uma olhadinha aqui na fachada da igreja, que é muito bonita. Essa igreja, lá no fundo, eu acho que eu não vou conseguir. Eita, a galera tá fazendo uma parada aqui que vai ter festa junina. Lá no fundo tem uns sinos que eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas são 5 sinos que foram feitos aqui em Curitiba, que eles falaram. E cada sino é dedicado a algum santo, também é dedicado aí a Jesus. Então é bem legal a história dessa igreja, que a gente vai passar por ela hoje. Inicialmente nós vamos entrar aqui, tá vazia, tá no meio da tarde, então não vamos incomodar nada, mas é uma igreja bem bonita, ela é grande, cabe em torno de 400 pessoas. E o estilo dessa igreja é o que eles chamam de estilo basilical romano. Novamente, né, eu não sei falar de estilos de igreja, estilo de arquitetura, mas as pessoas sempre falam e eu repito aqui para vocês entenderem e saberem um pouco do que é a igreja, como ela funciona. Então, aqui a gente tem um estilo basilical romano e o altar, a gente olha o altar lá na frente, ele foi planejado pelo Benedito Calixto. Benedito Calixto, que dá nome à praça aqui em São Paulo, que é bem famosa, ele que planejou esse altar. Então é bem legal esse ponto. Nós podemos ver aqui, ó, a igreja é muito bonita. Tem essa, vamos dizer assim, um caminho aqui, você tem essas torres, né, essas bases aqui, que parece ser mármore. Depois eu vou chegar ali para ver se é mármore mesmo, parece ser mármore. E em cima você tem ali essas bases um pouco douradas e em todos os arcos você tem ali um lustre. Provavelmente à noite, quando isso aqui fica iluminado, isso aqui fica muito bonito. A igreja é mais reta, né? E do lado você tem vários altares, a gente vai passar por eles e vocês vão conseguir ver ali cada altar, cada simbolismo que tem ao lado ali. É uma igreja que eu vi ali atrás, tem um cara fazendo reforma, né? Reforma nas pinturas ali, e parece que ela já está basicamente toda reformada. Então por isso que ela está bem bonita assim. Chegando mais próximo ao altar, é bem interessante, é bem bonito, assim, tem uma simplicidade em relação ao altar aqui, a mesa principal, as cadeiras ao redor, mas lembrando que essa igreja, ela pertence à ordem dos religiosos passionistas. E eu não vou contar a historinha daqui a pouco, toda a história, né, do irmão Paulo da Cruz. Entenda que essa ordem, ela tem ali como base a cruz. Então, a crucificação de Cristo e a cruz. Então, aqui nesse altar tem uma representação bem interessante de Jesus crucificado. Vou chegar um pouco mais perto para vocês verem aqui. Acho que já está vendo. E aí, acima dessa imagem de Jesus crucificado, você tem uma outra imagem, que é uma imagem de Jesus ressuscitado. Então, esse altar ele tem um simbolismo bem forte, onde ele está mostrando Jesus na cruz, todo o sofrimento, tudo que ele pagou por nós, e ao mesmo tempo eu tenho ali uma imagem onde eu mostro Jesus ressuscitado, com os anjos abaixo, ele com uma bandeira branca que representa a ressuscitação, representa a ressurreição, desculpa. Então,
é um altar bem simbólico. Acima eu tenho ali na nave principal, provavelmente deve ser, eu não consigo ver de longe quem é, então eu não vou arriscar, mas deve ser algum dos apóstolos ou alguns santos, talvez São Paulo da Cruz, eu não sei te falar, mas também é bem bonito essa parte azul que traz uma clareza maior, né, uma luz maior ao, ao altar, né, isso é bem legal. E uma coisa que eu percebi, que eu acho que é bem legal aqui, uma coisa que eu percebi é que isso já é claro, eu tô vendo aqui em São Paulo, já é a terceira igreja que eu vejo isso, que tem uns desenhos ou algumas pinturas de cor rosa. Eu vi na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, eu vi também na igreja de Santa Efigênia, tem uma, como eu posso te dizer, tem uma cor rosa que ela é bem característica de todas essas igrejas. Talvez seja da época, essa cor seja muito interessante. Depois eu vou mostrar um pouquinho da cor para vocês, que quando fica reformada, né, quando a reforma acontece, a igreja fica muito bonita. Do lado aqui do altar tem uma parte bem interessante, que aqui eu tenho uma imagem, opa, deixa eu colocar certinho. Agora que eu tenho uma imagem de São Paulo da Cruz. Então eu tenho aqui essa imagem de São Paulo da Cruz. Eu tenho outros afrescos aqui que eu não sei falar exatamente o que é o afresco. É até uma crítica que eu tenho na maioria das igrejas que acaba que não tem como no museu, né, uma plaquinha explicando cada fresco, explicando o que está sendo colocado ali, que o simbolismo é muito grande, mas não necessariamente ele explica. Aqui, talvez eu estou falando demais, mas deixa eu ver aqui, ó. Aqui é Henrico, Fernando e Flávio Bastiglia, decoradores, 1972. Mas ao mesmo tempo você não explica qual é a imagem, o que a imagem está representando, e aí às vezes fica um pouco perdido. Mas o mais interessante aqui que eu queria mostrar para vocês nesse altar, ao lado do altar mor, é que a gente tem aqui uma relíquia de São Paulo da Cruz. É muito pequenininho, vocês não vão ver, mas é importante vocês verem isso aqui. Ali dentro você tem um pouquinho do osso de São Paulo da Cruz. Então ali você tem uma relíquia que fica exposta aqui para mostrar um pedacinho do osso de São Paulo da Cruz. Então aqui eu tenho essa essa imagem e esse altar que fica do lado do altar mor aqui. É uma igreja bonita, grande, então são 400 lugares dentro da igreja. Aqui a gente começa a ter do lado esquerdo, quando você está de frente para o altar, do lado direito, quando você está de costas para o altar, um outro altar. Essa aqui é Nossa Senhora de Guadalupe, então tem outros afrescos aqui que, bom, novamente eu não vou saber exatamente ele falar o que está representado nesse afresco, mas aqui a gente pode continuar por toda a extensão da igreja. Você tem vários altares. Então aqui eu tenho esse altar, que eu tenho uma placa aqui embaixo, deixa eu mostrar para vocês, e essa placa é de comemoração provavelmente dos 70 anos da igreja, 1986. Então aqui, não sei se exatamente é da igreja, 70 anos ali, ó. 70 anos apostolado da oração, Cristo vivo na Santa Hóstia. Então eu não sei exatamente, porque pelo que eu li, essa igreja ela é de 23, ela começa a ser feita 23 ou 26. Então exatamente eu não sei, 16 eu não sei se ela começou a ser construída. Depois eu vou dar uma pesquisadinha, quem souber aí, por favor, coloque nos comentários. Aliás, galera, comentem, curtam, ajuda o canal, cresce, e eu vou rodando mais o mundo, mostrando mais igreja para vocês. Aqui a gente tem outra, um outro altar. Esse altar aqui, a Nossa Senhora. Não tem nenhum afresco aos lados ali, mas fica a dica, talvez alguém possa criar ainda. E aqui para finalizar, não finalizar, acho que tem mais uma parte. Eu tenho aqui, provavelmente isso aqui é Santo Antônio, se não me falha a memória. Então nesse altar aqui a gente tem Santo Antônio. E aqui nós temos, deixa eu ver, um belo afresco também,
que eu não vou saber falar para vocês exatamente o que é, mas parece que ali eu tenho alguns anjos, algumas pessoas buscando ali, que ali parece ser fogo, e ali eu tenho provavelmente um padre ou um papa no altar de alguma igreja. Eu acho que falta, eu já falei isso aqui no canal, eu acho que talvez falta até nas igrejas colocar um pouco essa informação do que, qual o simbolismo que está sendo colocado ali, para não ficar apenas como uma imagem e a gente também conseguir entender ali. Mas, ao mesmo tempo, tá belíssimo, né? Não vamos reclamar. Aqui eu tenho um outro altar, eu tenho uma imagem de Cristo carregando a cruz. E aqui eu tenho um outro fresco, deve ser bem bonito também, mas eu não sei identificar uma mulher meio que deitada, com um homem saindo ali carregando umas blusas, mas novamente eu não vou saber explicar exatamente como é. Bom, eu que gosto de muito foto antiga, aqui a gente tem uma imagem antiga, onde tudo começou. Aqui está falando, em 1923, que eles começaram a construir essa igreja, ela ficou pronta em 26, e depois foi sendo feito o acabamento dela. Então olha como era São Paulo em 1926, né? Chão de terra, essa parte aqui era bem baixa, então a igreja está ali, levantada, funcionando. Isso é bem legal. E outra coisa, a gente tem aqui no fim, no cantinho, é meio escondidinho aqui, mas duas imagens que eu achei bem interessante. Primeiro, a gente tem aqui, eu apertei, não foi? A gente tem aqui uma imagem do batismo de Jesus. E aqui eu tenho uma outra imagem, um outro fresco de Adão e Eva. E a Eva entregando a maçã para Adão. Ficou meio escondidinho aqui no cantinho, mas ela é bem bonita e bem legal. Então vamos passando para o outro lado da igreja. O que eu estava mostrando para vocês lá, falei da cor rosa, né? É aqui, ó, essa cor, essa parte aqui parece que, tá vendo que eles estão fazendo a reforma, fazendo a restauração, a palavra certa é isso, a restauração. Então tem um cara aqui olhando várias tintas, mas essa cor rosa aqui é uma cor que eu vi em muitas igrejas aqui em São Paulo, eu ainda não vi fora. Igrejas basicamente construídas ou reformadas na mesma época, que com o tempo parece que essa cor ela vai se perdendo, mas quando ela é pintada, e eu vi ela muito bem pintada ali na igreja de Santa Efigênia, ela fica muito bonita, ela traz uma cor para a igreja que é bem interessante dentro da arquitetura da igreja, né? E aqui nós vamos passar para o outro lado. Como eu falei com vocês, nós temos aqui a mesma ideia, né? Você tem vários altares ao redor e aí você tem um altar maior lá na frente. Então a gente vai chegar lá de novo. Aqui, esse aqui é o lado direito do altar, esquerdo se a gente estivesse de costas. Mas aqui eu tenho um primeiro altar, provavelmente aquilo ali deve ser São Miguel Arcanjo. Eu continuo passando aqui e eu venho para a segunda parte, onde eu tenho... Bom, agora vocês me pegaram, eu não vou saber falar exatamente de quem é essa imagem. Deixa eu entrar aqui para ver se tem algo escrito, se eu consigo ver. Essa imagem aqui é de São Benedito, aqui no canto, mas aqui eu não tenho nada escrito. Me ajudem aí, pessoal, quem souber, por favor, deixem nos comentários. Aqui eu tenho Santa Rosa de Lima. Então aqui eu tenho a imagem de Santa Rosa de Lima. Aqui eu vou falhar e não vou saber falar exatamente o que é. E no canto eu tenho São Benedito. Bom, aqui, mais iluminado, eu tenho outro altar, onde novamente a imagem central provavelmente deve ser São José com o menino Jesus e alguns anjos aqui. E aqui ao lado eu tenho São Vicente de Paulo e não tem nada escrito, mas provavelmente deve ser São Francisco por causa dos bichos próximo a ele. Então nesse altar aqui, assim, aqui embaixo, bom, eu que não olhei agora, aqui embaixo eu tenho falando, ó,
São José, orai por nós. Então, ali, realmente, São José. E aqui eu vou chegando para mais uma imagem. Aí sim você vê que algumas tem, você tem a imagem aqui de, eita, eu apertei errado, de Santa Gema Galgani. Santa Gema Galgani, um dos sinos dessa igreja é dedicado a ela. Então, depois escrevam aí a história de Santa Gema Galgani, eu não conheço, então quem conhecer, por favor, escreva. Será que aqui tem uma relíquia dela? Aí eu não sei falar com você, parece que tem um véu ali que coloca numa santa, alguma coisa assim, mas eu não sei falar se é uma relíquia dela. Aqui ao lado eu tenho provavelmente, deixa eu ver, Santa de Viges, eu tinha visto de longe ali, porque ela sempre tem como se fosse uma bíblia, um livro e uma coroa. E aqui eu tenho, bom, não temos, mas eu tenho Santa Rita de Cássia, que tem aqui o cartãozinho com a oração dela. Continuando aqui a nossa peregrinação dentro da igreja, tem um outro altar. Esse altar aqui eu queria mostrar muito para vocês. Esse altar, obviamente, Nossa Senhora do Brasil. E aí a gente pode perceber no topo do altar que eu tenho ali uma bandeira do Brasil, a bandeira de São Paulo. Em cima eu tenho uma coroa. Lá embaixo também você vê que eu tenho meio que uma bola ali e uma cruz. É que o Brasil ele é consagrado a Nossa Senhora do Brasil. Então houve essa consagração. Nossa Senhora é a rainha do Brasil. Depois vocês podem pesquisar na internet, vocês podem ver muita coisa em relação à Princesa Isabel, que ela era muito devota a Nossa Senhora do Brasil, e o Brasil é consagrado a Nossa Senhora é a rainha do Brasil, e também a padroeira do Brasil. Por isso que toda vez que você vê ali, ela tá com a coroa, ela tem ali em cima, se não me engano, uma daquelas duas, não sei se aquela imagem, vamos voltar aqui, eita, errei de novo. Vamos voltar aqui, aquela bola com a cruz, ela é a coroa. Tem uma coisa, eu li uma vez, eu posso estar errado, se eu estiver errado me corrijam aqui, mas a Princesa Isabel já tinha, eu acho que, feito a coroa dela, que ela seria a imperatriz do Brasil, né, caso continuasse ali com o Império. Ela já tinha feito a coroa dela e nessa coroa ela na verdade fez uma miniatura para entregar a Nossa Senhora do Brasil. Então, Nossa Senhora do Brasil é a rainha do Brasil. Nossa Senhora é a rainha do Brasil. Isso foi consagrado. Aqui eu tenho a penúltima imagem, né? O penúltimo altar, que é um altar que mostra ali Jesus, o corpo de Jesus e a cruz vazia. Lembrando que a gente está falando da ordem dos religiosos passionistas, que eles reverenciam e veem na cruz a imagem, eles têm a fé deles na cruz de Cristo. Aqui ao lado, provavelmente, uma imagem de Maria ao pé da cruz. Para finalizar aqui, eu tenho uma outra imagem, que é uma imagem de São Gabriel da Via Dolorosa. E aqui eu tenho, deixa eu ver novamente aqui, um outro fresco que mostra ali uma aparição de Maria. Provavelmente deve ser de São Gabriel da Via Dolorosa. Não sei te falar se ele era um passionista, um religioso passionista, provavelmente era. E aqui eu tenho uma outra imagem. E aquele coração preto ali, deixa eu chegar um pouco mais perto, depois eu vou mostrar outras imagens com você, que o anjo está carregando ali. Aquele ali é o brasão, ou é a imagem dos passionistas, que é a ordem, que, vamos dizer, a irmandade, que é responsável por essa igreja. Bom, e quem foi São Paulo da Cruz? É importante a gente falar por causa da igreja, por causa dos passionistas, de tudo que foi criado, né?
São Paulo da Cruz, ele nasceu no século XVIII, XVIII, XVII, acho que o século XVIII, ali, início de 1900, 1700, por aí. E ele nasceu na Itália, numa região perto de Piemonte. Eu não sei, na verdade eu não procurei muito o nome, tá? Mas é região ali perto de Piemonte. E ele fazia parte de uma família onde ele tinha mais 15 irmãos. Apesar de ser uma família nobre, mas é uma família com 15 irmãos, com todas as dificuldades na época. Desde jovem, ele se dedicava, ele tinha muito interesse pela vida religiosa. Em algum momento, ele resolveu viver sua vida como um monge eremita. O irmão Paulo da Cruz, que era como ele gostava de ser chamado, ele baseava a sua fé na cruz. E ele se dedicava aos pobres e aos enfermos. E ele contemplava o rosto de Cristo crucificado nessas pessoas. Então a obra dele foi essa: contemplar Jesus Cristo crucificado e fazer as boas ações para os pobres e para os enfermos. O Papa Bento XIII permitiu que ele juntasse ali, organizasse as primeiras pessoas para formar o primeiro núcleo da ordem deixa eu ler isso aqui, da ordem dos clérigos descalços da Santa Cruz e da Paixão do Nosso Senhor Jesus Cristo, que depois foi denominado como os Passionistas. Bom, ele faleceu em 1775 e foi canonizado em 1867. E aqui a gente tem aqui do lado, né, da relíquia dele, tem aqui uma cronologia dos milagres que ele fez para ele se tornar santo. Então aqui, ó, os milagres de São Paulo da Cruz. Então em 1816, Francisco Maria Giorgi, curado de aneurisma no coração auditivo. Em 1844, Maria Rolo, curada de câncer de mama. Depois, Rosa de Alena, curada de um câncer na mama. E em 1854, multiplicação do trigo no celeiro do convento passionista. E canonizado em 29 de junho de 1867. Aqui você tem provavelmente a oração de São Paulo da Cruz. Eu sempre mostro para vocês, eu gosto de mostrar um pouco o teto das igrejas, que tem muita coisa. Aqui acaba que o teto ele não tem muito, ele não tem afrescos, mas ao redor, você observar que você tem ali uma entrada de luz muito forte que deixa a igreja mais iluminada. Talvez sem isso ela fosse uma igreja mais escura. Não tem problema, cada igreja tem o seu estilo, mas se fosse uma igreja um pouco mais escura, mas não. E ali vocês começam a perceber do lado aquela pintura com aquela tinta rosa que eu falei para vocês, aquela cor mais rosa, mais rosácea, que faz a igreja ficar bem bonita. Provavelmente eles estão aos poucos reformando aqui, revitalizando, e deve ficar bem mais claro, bem mais bonito. Mas aqui você já começa a chegar no altar, onde você tem ali dois anjos segurando uma cruz, ou adorando uma cruz ali, e a gente volta para o altar principal. Então aqui não tem tanta, aqui não tem tanta pintura no teto em si, mas ao mesmo tempo é um teto que faz a igreja ficar mais bonita. Aqui na pia batismal, eu falei com vocês antes, eu tenho aqui uma outra imagem, eu não sei falar, talvez a insígnia, talvez o brasão, ou que representa a ordem dos passionistas. Então tem Jesus Passio. Então aqui eu tenho essa ordem dos passionistas que foi feita pelo São Paulo da Cruz. Bom, pessoal, passamos aí por mais uma bela igreja. Uma igreja que tem uma história muito rica aqui na região de São Paulo. Ao redor dessa igreja, vocês passando aqui, você percebe o quanto que ela é grande, não só a parte central aqui, mas a estrutura que eles têm, os prédios que eles têm ao redor. Eles têm muita coisa, eles têm um trabalho aqui de alfabetização de adulto que é muito rico. Então a comunidade ela não é só a igreja em si, ela tem toda uma estrutura que funciona e que atende a região. Aqui ao redor não, lá no topo, a gente tem um órgão. Esse órgão é de 1948 e pelo que eu li, ele é meio raro aqui, poucos lugares no Brasil têm esse órgão e ele ainda está funcionando.
Isso é muito rico. Então, é uma igreja belíssima, tem muita coisa interessante. Eu acho que vir aqui, principalmente à noite, numa missa, deve ser muito bonito pelos lustres, pela luz. Mas, voltando, né? A Igreja Católica é uma igreja com muito simbolismo e esse simbolismo, ele sempre trabalha para nos informar, para conversar com a gente, para nos educar e nos levar ao caminho de Deus. Então, essa igreja aqui, ela representa uma história de pessoas que se dedicaram à vida, a Deus, à religiosidade e criaram essa estrutura para que essa coisa continue, para que isso tudo continue acontecendo ao longo do tempo. Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima. Bye.